Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for a hora que você estiver me ouvindo e que você tenha disponibilizado para ouvir esse culto, que no seu total leva 43 minutos, tá? Então, vamos mais uma vez começar o nosso culto do Evangelho da Noite, que quando é presencial é às quintas-feiras, de 19h30 a 20h30, na Aliança da Fraternidade. E hoje vamos dar início ao culto do dia 9 de novembro de 2021, com a leitura dessa linda página do livro Vinha de Luz. É a lição 168, que eu considero assim muito elucidativa, que é parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das situações do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará mensagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor e o revolucionário e o mendigo não se revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Graças a Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus. Graças a Maria Mãe Santíssima e graças a São José. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos aos teus pés para realizar mais esse culto do Evangelho da Noite. Jesus o Cristo,
abraça-nos durante essa próxima hora que virá, que nós possamos, Senhor, embebidos pela atmosfera do Evangelho, por essas equipes espirituais que nos envolvem, que nós possamos, em contato com as esferas mais superiores, realizar esse estudo de forma que venha a beneficiar os nossos lares, físicos e espirituais, todos aqueles irmãos que andam conosco na senda, e ainda a reharmonização e sanitização dos nossos corpos, que são os nossos templos espirituais. Permite, Senhor, que possamos então dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem na graça do Cristo. Queridíssimos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. Então, hoje nós vamos contemplar três títulos, três assuntos, porque a gente faz esse estudo seguindo o grande estudo, né? Sabedoria do Evangelho de Pastorino, e ele vai separando esses versículos, essas lições em blocos, e ele vai intitulando e fazendo a análise. Essa de hoje eu agrupei em três, porque esses três temas, eles na verdade constroem um grande tema, que é versículos de 13 e 14, que é o chamado, Mateus é chamado, ou então o chamado de Levi. Depois, 15, 16 e 17, o banquete de Levi. E depois, 18, 19, 20, 21 e 22, a questão do jejum. E Marcos descreve assim, eu vou ler pela tradução do Pastorino, porque evita palavras estranhas, tá? Às vezes eu uso outras traduções quando eu já li e vi que não tem problema nenhum, que está mais ou menos a mesma coisa. Saiu outra vez para a beira-mar, e toda a multidão vinha a ele, e ele lhes ensinava. E quando ia passando, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, ele o seguiu. E vai Jesus reclinar-se à mesa na casa dele, Levi, e reclinaram-se também com ele e com os seus discípulos muitos cobradores de impostos e pecadores, pois havia muitos que o seguiam. E vendo os escribas dos fariseus que ele comia com os pecadores e cobradores de impostos, dizia aos discípulos dele Jesus, né? Por que é que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ele continuava, ora, os discípulos... Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e eles vieram perguntar-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus. Podem acaso jejuar os convidados do casamento enquanto o esposo está com eles? Durante o tempo em que tem consigo o esposo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo,
E então, nesses dias jejuarão. Ninguém cose remendo de pano novo em manto velho. Senão o remendo novo repuxa parte do velho e torna-se maior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho fará arrebentar os odres, e derramar-se-á o vinho e também perder-se-ão os odres. Ao invés, vinho novo é posto em odres novos. Então, eu li e vi que isso aqui tem uma escalada, né? A gente tem, aliás, como eu venho assinalando sempre, né? A verdadeira didática de Jesus, né? Que exatamente consiste em alinhar, né? Quer dizer, os evangelhos foram divinamente inspirados, então toda essa egrégora, né, do Cristo, da vinda do Cristo, da Boa Nova, antes isso do Cristo, relativo a cristão, não tem nada a ver com catolicismo, o culto maronita, ortodoxo, igreja ortodoxa grega, não tem nada disso, que não tem igreja nenhuma fundada, tem o Cristo lá pregando. Então é egrégora, né, da Terra, controladora da Terra, do Cristo planetário. E aí eles depois influenciaram as escritas para ter essa didática maravilhosa. Então você vê, né? O Cristo tornou a sair para o mar. Para o mar é o mar da Galileia, né? Que ele andava lá pela orla, né? Que é mar, que a gente sabe que não é mar, é um lago, né? Que nem é tão grande assim, mas para ele, naquela clima árido, aquilo ali, uma lâmina d'água daquele tamanho era o mar. E aí ele ia andando, mas nessa altura do campeonato o povo já estava de olho nele, né? Porque ele ficava andando por ali. E aí já tinha um grupo atrás dele, né? Imagina-se que ele deva atender esse grupo de hoje, aí as pessoas se dispersam, vão para casa. Aí no outro dia já vem uma nova leva. Ele estava lá, até ontem ele estava lá, ó, perto daquela colônia lá de pescadores, aí eles vão lá de novo. Né? Tinha gente que dormia por ali mesmo, né? Que é o caso da multiplicação dos pães, né? Porque as pessoas já estão seguindo ele há dias. Então tinha um povo sensibilizado que queria ouvir também, né? Que como é que chama? Era beneficiado com os milagres, mas não ia embora. E levantou-se, tomando logo... não, isso é outra vez, que é o final da versículo 12, é o irmão que foi curado, que pegou o leito e foi embora para casa. E tornou, agora é o 13, tornou a sair para o mar, no dia seguinte daquela cura do paraplégico que foi descido pelo céu. Ele voltou a sair e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Aí, essa era a razão de tanto milagre. O povo ia andando atrás dele, aí ele começou a realmente dizer a boa nova. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Era o escritório lá do Levi, né, escritório de cobrança, vamos dizer assim. E disse-lhe, segue-me, e levantando-se, o seguiu. Olha, aí aquelas coisas do evangelho, do versículo 14 para o 15, agora já é o banquete de Levi. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa deste, Levi, do pai, né, no caso, Alfeu, também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então, essa aqui é a parte o chamado de Levi, do Mateus. Mateus que vai vir a ser o evangelista que a gente acabou de estudar o evangelho dele. Então você vê bem, olha que coisa interessante.
O Levi, ele era cobrador de impostos, então não tinha nada mais execrável do que um cobrador de impostos naquela época, né? Ele é equivalente a uma pessoa ser uma pessoa da Lava Jato, dos acusadores da Lava Jato, dos acusados, quase a mesma coisa, dos acusados da Lava Jato. E era um ofício, mas incluía no ofício uma certa vilania, que era o seguinte: você vê como é que o homem é homem desde as priscas eras. Você vê, naquela época lá de Jesus, 2000 anos, não tinha nada, né? Não tinha nenhuma folha de papel para você registrar as coisas. Era a pele que usava. Mas já tinha uma pessoa que tinha um escritório de contabilidade, vamos dizer, né? Vamos dizer que seja isso. Porque não tinha empresa, então não tinha contabilidade da empresa. Mas esse escritório do Levi é de cobrança. Então era uma coisa assim meio tributarista, né? Uma coisa meio assim. Então você vê o que o cara fazia. Ele comprava dívidas do Estado, que as pessoas deviam ao Estado, só que o Estado não tinha concurso público, não tinha servidor público, né? Não tinha o funcionário público. Então, o Estado, como é que ele ia cobrar? Não tinha um cobrador do Estado público, né? Um auditor fiscal, não tinha nada disso. Então, mas tinha, olha, já era terceirizado, hein? Mas tinha o Alfeu, o Levi, que montavam esses escritórios. Ele comprava os títulos dos estados vencidos, que o cara não tinha cobrado, e ele ia atrás cobrar. Ele ia lá catar o cara lá na outra cidade, às vezes, né? E ele ia lá cobrar. Agora, ele pagou ao Estado, ele comprou o direito de cobrar aquela dívida. E é óbvio que ele não vai cobrar o que ele pagou, né, para o Estado. Ele vai acrescentar lá um percentual. E aí que vinha o problema, porque aí os caras, o olho crescia, eles acrescentavam, o Estado não dizia nada. Eles acrescentavam quanto eles queriam. E ficavam perseguindo as pessoas. Então, daí, esse povo, essa classe ser tão mal vista, né? Porque, vamos dizer, a gente não sabe, porque não tem essa auditoria, né? Muitos deviam botar um preço razoável, mas outros, né, queriam mais extorquir o povo. Então, o povo execrava esses cobradores e eles nem se misturavam ao resto da população. Eles eram marginalizados. Então, eles viviam entre eles, davam festa entre eles, batizavam entre eles, casavam entre eles. E aí, você vê, mas aí o que a gente pensa? Nossa, né, Mateus, né? Puxa vida, hein? Mateus vai ser discípulo, hein? Apóstolo de Jesus. E é por isso que eu sempre friso, a gente não sabe de nada. Porque o cara tá metido lá na Lava Jato, nessa encarnação, então, assim, mas eu não sei de nada da vida do cara, vida espiritual. Aliás, eu não sei nem da material, vou saber da espiritual. E ninguém sabe. Não quer dizer que todo mundo está enfiado na Lava Jato, é gente ruim, todo mundo é materialista, apegado à matéria, são péssimas pessoas involuídas, né? Não tem essa correlação direta, não. Porque como a gente viu Mateus, e quais eram os amigos de Mateus? Tudo gente proscrita. Que a gente vai ver depois aí no desdobramento que o pessoal todo lá da sinagoga refutava. Só que é o pessoal todo da sinagoga que depois vai fazer uma armação para matar Jesus. Então, assim, que evolução é essa? Sim, escribas, fariseus. Aí, tornou a sair e a multidão acompanhava, bababá. Aí Jesus chama, então, é isso que a gente vê, né? Você vê quando a pessoa está no ponto, Jesus chama, ele levanta e sai, vai atrás de Jesus.
E aí? Jesus está chamando a gente há 2000 anos. Ó, olha eu aqui sentado. Até hoje eu não levantei para seguir Jesus. E estou fazendo estudo. Entende a coisa? Como é que não dá para fazer esse tipo de julgamento? O espírito adora fazer isso, né? Então, meu filho, recolha-se, vamos nos recolher à nossa insignificância. A grande verdade é que a gente não sabe nem do da gente, né? Como é que eu vou saber realmente qual é a minha posição nessa evolução? Eu não sei direito, nunca fui evidente, não tenho evidência, né? A gente não sabe a posição verdadeira da gente. Então, é melhor também não ficar, muito menos, julgando a dos outros. A melhor coisa que você tem a fazer é rezar pelos outros. Reza para si e pelos outros. Aí, viu? E aconteceu que estando sentado à mesa da casa... aí aconteceu que estando sentado à mesa aí de um versículo para o outro, aí o Mateus vai se despedir do escritório dele, vai seguir Jesus, vai largar tudo para trás, mas o pai vai continuar lá. É que nem o caso do Simão Pedro, do André, do Felipe e do Tiago, que eles vão seguir Jesus, mas do Felipe não, do Tiago e do João. Eles vão seguir Jesus, mas os pais vão ficar lá na companhia de pesca, com os empregados. Aqui o Alfeu vai continuar. E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa deste, de Alfeu, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, né? Não os 12 ainda, que não chamou os 12, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e com pecadores, disseram aos seus discípulos, aí foram perguntar para os discípulos, por que come e bebe com ele e com os publicanos e pecadores? Né? Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Ou seja, você ser publicano já era pior do que ser pecador, né? Detalhe, eram judeus também, tá? Os pecadores, quem eram os pecadores? Os pecadores eram pessoas que andavam com os publicanos, andavam com pessoas que eram gentios, que não tinham religião. Um judeu, que isso aí a gente está falando tudo de judeu, tá? Não tem gentio aí nesse meio, não. E aí, os judeus, que eles consideravam pecadores, eram esses que andavam com pessoas que eles achavam impuras, que eram os outros que não eram da religião judaica, né? Principalmente os incircuncisos, né? E os publicanos, por causa dessa ganância. Aí, o que acontece? É o versículo. E Jesus, tendo ouvido, aí só que, você imagina, início de ministério, como é que esses pobrezinhos aí, dos primeiros apóstolos, vão responder isso? O Jesus nem lançou toda a boa nova ainda, que, aliás, está lançando via isso aqui que vai acontecer agora nos próximos versículos. Aí o Jesus, que é onipresente, onisciente, ouviu lá eles falando, atacando os apóstolos, e Jesus já virou e respondeu. Jesus, tendo ouvido isto, o ouvido, tá? Não é necessariamente não ouviu, ele soube, né? Disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, mas eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João, aí já deu esse ensinamento, né? Então, olha só, isso é coisa desse negócio. Você vai ficar impuro se andar com gente impura. Olha só, já é o desdobramento da Boa Nova. Que isso é um preceito ligado ao mosaicismo, né? Ao Velho Testamento. Aí, por que essas
esses títulos se encadeiam. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, aí, bom, já, essa altura já sacaram que eles falam aqui, Jesus sabe lá. Aí foram diretamente a Jesus. Aí disseram, foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, deixa eu ver, podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior ainda. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Tá? Então, o que ele está nos dizendo? Na parte do jejum, então a gente tem ele chamando o Levi, mostrando que não tem essa lógica, né? Uma religião, que ele está falando dele, porque ele vai estar trazendo até uma religião nova, né? Vamos. E mais antiga, ou qualquer outra religião, a religião não é para pessoas ditosas. Não é que não seja, é também maravilhoso. Mas a pessoa ditosa, o avatar, ele não precisa de religião, né? Ele já está lá anos-luz à frente. Ele já está fazendo um trabalho, né? Esses aí, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, né, Divaldo, essas pessoas que estão realizando um trabalho que ele não é a pessoa que vai estar ali assistindo o culto, ele está promovendo o culto, né? A pessoa que está indo na frente, ela promove, né? Como vários santos fizeram várias coisas que não estavam dentro do cabedal, né, da igreja, e aí as pessoas falavam, Santa Rita de Cássia, né, casou, teve filho, e naquela época, pelo amor de Deus, né, mulher ela não pode entrar na igreja hoje em dia. Aí assim, aí quando ela foi lá, quando já tinha passado esse momento da vida dela, que ela quis entrar lá com as freiras, aí não deixaram ir, não, você está rodada, já casou, já teve filho, o marido morreu, os filhos morreram, entendeu? E, ou seja, se você olhar na época, toda errada. Mas estava anos-luz de todo mundo que estava lá dentro do convento, como veio se comprovar depois. Então, da mesma forma, o que ele está mostrando? Que não tem essa linearidade, que a religião é para todo mundo, que a religião que ele está trazendo é para todo mundo, e que, inclusive, nem chegou nesse momento ainda. Não é só para judeu, não, hein? Ele estava lá pregando para judeu. Mas não é só para judeu, não. Cabeçada. Né? Ó, o mundo todo, ó. E aí eles emendam, né? Assim, mas primeiro falar com os apóstolos. Cara, ele está comendo lá com os pecadores. Né? Pecadores eram pessoas que não eram judias, não seguiam os preceitos da religião. Eram os pecadores. E o pastor ainda põe pecador entre aspas, porque dentro do espiritismo nem tem esse conceito, né? Que isso é um conceito da Igreja Católica, né? Pecador, você tem que ir lá confessar os seus pecados. Como é que é pra gente? Tá aí tudo posto na codificação. Você sabe o que é errado, o que é certo. A doutrina fala, ó, o Cristo veio mostrar esse caminho aqui, ó, esse caminho é o ditoso. Se você for por aqui, você não vai ter dor de cabeça, você não vai sofrer. Vai por aqui. Aí o cara vai por ali. O que a gente vai fazer?
Tá bom. Que é, aliás, o que vai acontecer aqui nos últimos versículos. Porque aí ele fala, esse negócio de jejuar tem momentos e tem momentos, né? Eles estão aqui comigo. Eles estão a serviço, eles estão trabalhando, os apóstolos. Então, assim, mas jejuar, eles vão ter um momento deles de jejuar. Quando eles forem seguir isso aqui, que vai dar muita dor de cabeça para eles, inclusive vai todo mundo morrer em condições martirizados, né? Trágicas. Então, assim, isso daqui não é nada, né? Aí ele fala isso, para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. E em seguida, essa parte é maravilhosa, né? Que é o... Pode, porventura, os filhos da boa, mas dias virão. Aí ele fala, ninguém põe. Aí ele emenda uma outra coisa maravilhosa, né? Que é, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Porque o pano novo, quando você lavar, ele vai encurtar e ele vai esturricar, vai tensionar o pano velho e vai romper, como ele mesmo fala, a rotura vai ficar maior, vai abrir um rasgão maior ainda do que antes, né? E aí ele fala que ninguém põe vinho novo em odre velho, porque o vinho novo ainda está fermentando, ele tem um teor de álcool ainda que vai subir, ele resseca o odre e rasga, né? Você tem que pegar o odre, que é feito de pele, né? De pele de animal, geralmente era bode, né? Essas coisas que dependem de força, eu acho que era de bode, cabra. E os para pergaminho era de carneiro. Era um povo que era entendido em pele de animal. Isso aqui é bom para fazer burro velho, é bom para fazer sandália. Tá? Era tudo feito com a pele dos animais. Não tem nada sintético na época. Então, você vê bem. E aí, o que é isso? Isso é maravilhoso. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Sabe o que ele está arrematando? Por que eu botei os três juntos? Porque, assim, eu estou trazendo a boa nova. É uma outra religião. Essa religião que eu estou trazendo, ela não vai se assentar em cima da velha. Isso que eu estou trazendo aqui não claro, eles não sacaram isso, não é uma continuação, né, do judaísmo ou do mosaicismo. Não, é uma outra coisa. E uma religião nova, uma filosofia nova, ainda mais como essa, que vai revolucionar tudo, todos os conceitos, ela não vai assentar, ela não vai assentar em cima dos ensinamentos antigos. Ela respeita. Aquilo tudo que aconteceu no Velho Testamento estava certo, era para acontecer. Daquela forma que aconteceu, graças a isso, chegamos até aqui. Só que não dizia lá que viria o Filho de Deus, que viria o Filho de Deus trazer a boa nova, trazer uma outra mensagem? Pois é, o filho do rei, né? Que eles tinham o Avatar como rei. Eu cheguei, mas eu vim trazer um conceito novo. E não é para botar isso em cima do outro. Você vê, ele está falando isso primeiros meses. Não tem nem um ano, não tem nem um ano de pregação do Cristo ainda. Ele vai morrer, os discípulos vão sair e essa questão vai permanecer. 30 anos depois do Cristo morto, estava o povo lá discutindo se os novos cristãos deveriam ou não ser circuncidados. Cara, é muito difícil. Por isso que até eu já olho assim, até com uma condescendência, mas é difícil mesmo. A religião praticada há mais de 1000 anos, estava dando certo. Porque eles chegaram até lá, eles foram libertos, se atravessaram o Mar Morto, entendeu? Mar Vermelho, desculpe. Eles atravessaram o Mar Vermelho, tudo. Aí você vê, né, que
coisa. E o Cristo vai, mas ele sabia, né? Que é assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eles estavam lá, imagina Paulo, coitado, Paulo e o Pedro defendendo, não, os irmãos que estão se convertendo agora ao cristianismo, isso Cristo já morto há décadas, ai, não precisam ser circuncidado, que é a marca da aliança com Deus, mas é no Velho Testamento. Entendeu? Assim, tem que fazer uma reunião, aí tem que tirar um documento, aí o Paulo andava com aquele documento para poder provar. Só muita oração mesmo, né? Então, é por isso que eu estou dizendo que esses três assuntos, né? Eles são maravilhosos, que eles coroam o exemplo, né, na prática, e na teoria. E ainda lançam um negócio para vocês pensarem aí. Os primeiros 100 anos do cristianismo, que mal tinha coisa escrita, é tudo assim, baseado nisso aí. Defendendo até, né? Não, olha, isso que o Cristo trouxe é uma outra coisa, uma outra perspectiva. Não importa se é porco, se é carne de porco ou de galinha, entendeu? Não importa, sábado, mas se você precisar, meu filho, descansa outro dia. O sábado você pode usar para você, tá? Então, que o Cristo permaneça conosco, agora, hoje e sempre. Vamos passar aqui para o nosso passe, durante o qual vamos sintonizar com o nosso patrono São Francisco de Assis, ou o patrono aí de vocês, e com os seus espíritos protetores, anjos guardiões, ou guardiãs, individuais e de família, que vão sanitizar o seu lar e dar o passe em vocês. Graças a Deus. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, junto com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos ainda a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância
e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à egrégora da nossa Casa Aliança da Fraternidade e da reunião do Evangelho da Noite, que este ano completou 10 anos. Jesus Cristo esteve sempre presente a nos envolver e nos guiar. Graças a toda essa espiritualidade que faz realizar esse culto na casa de cada um que se propõe a assisti-lo, a segui-lo. Todos foram visitados pelas equipes espirituais, tiveram suas casas físicas e espiritualmente sanitizadas, assim como os nossos corpos, que são os nossos templos, né? O nosso corpo emocional, o nosso corpo racional, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo material, o nosso corpo emocional, graças a Deus, reequilibrados, reharmonizados e sanitizados. Jesus Cristo abençoa ainda toda essa humanidade contemporânea, encarnada e desencarnada. Que nós possamos humildemente mandar um quanto de luz para a transição planetária, um quanto de luz para a saúde do planeta, saúde mental, espiritual, física, material. Pedimos ainda pela equipe espiritual, Senhor, todos esses trabalhadores maravilhosos que tanto nos auxiliam no dia a dia, que tanto nos auxiliam no momento da realização do culto, mas também que nos protege, que nos envolve e que sempre nos acompanha e nos auxiliam no dia a dia. Jesus Cristo abençoa todos esses nossos queridos amigos e protetores espirituais. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, através desses queridos amigos e protetores espirituais. Senhor, abençoa, Senhor, a água da nossa casa e, se for possível, toda a água do reservatório das nossas casas, das nossas cisternas. Assim, se você mora em prédio, as águas das caixas d'água do prédio, para que todos os nossos irmãos vizinhos sejam beneficiados e todos aqueles outros irmãos que nos acompanham nesse EON, nessa senda, e que estão no raio de ação desse culto, que vão receber também segundo as suas necessidades e merecimentos. Obrigado, Senhor, porque aqui podemos estar contigo. Obrigado, Senhor, pela visita dessas equipes espirituais e que nós possamos ter uma excelente semana, podendo aplicar tudo isso aqui que nós aprendemos e levar para o dia a dia esses ensinamentos, essa vibração, essa energia, essa harmonização de evangelização. Colocar isso em prática e fazer chegar até os nossos irmãos. Dessa forma, Senhor, queremos pedir a tua autorização para dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje, falando o lema da Casa da Aliança da Fraternidade, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus.